Meu nome é Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Manual do Brasil. Se você é novo por aqui ou já nos acompanha, mas ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Isso é muito importante para a gente fazer o canal crescer ainda mais e os nossos conteúdos chegarem ao maior número de pessoas. Não esquece também de apertar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do Manual do Brasil. Todas as segundas e quintas a gente posta vídeos sobre algum tema importante que esteja em alta aqui no nosso país e afete a nossa vida. Se você tiver alguma dúvida ou opinião, conta pra gente aqui nos comentários que nós vamos ter o maior prazer em te responder o mais rápido possível e continuar o debate. A nossa ideia é sempre conseguir fazer esse processo de forma interativa e, com base nesses comentários, fazer novos vídeos com os temas sugeridos por vocês. O presidente Bolsonaro e o governo estão numa cruzada na busca do barateamento no preço dos combustíveis. Nas últimas semanas, o presidente desafiou os estados para zerar a tributação do ICMS. Sem dúvida nenhuma, a atitude do presidente de tentar zerar a incidência de tributos nos combustíveis levantou as orelhas da sociedade para a altíssima carga tributária incidente na gasolina, no etanol e no diesel. Em outro momento, representantes do governo e que, por incrível que pareça, até a agência reguladora, repetem o discurso de abertura e do livre mercado através de medidas impensadas, como a venda direta de etanol para os postos de gasolina, além da possibilidade da importação do produto pelos postos de revenda até a compra direta de gasolina e diesel das refinarias. Mas você já parou para se perguntar se isso faz algum sentido? Será que a implementação dessas medidas vai fazer os nossos combustíveis ficarem mais baratos? A resposta é não. Essas mudanças só vão colocar em risco a segurança do abastecimento de combustíveis, perda de qualidade do produto e o aumento da sonegação. E no final, os preços vão subir. Como os combustíveis chegam até o posto para o nosso consumo? Fica ligado até o final do vídeo que você vai entender tudo sobre o caminho dos combustíveis no Brasil. O Brasil é referência mundial quando o assunto são os biocombustíveis. A gente aqui tem o mais moderno e eficiente programa de biocombustíveis do mundo, como o etanol e o biodiesel. Em uma sociedade cada vez mais exigente e preocupada com o meio ambiente, a gente por aqui não abastece o nosso carro com gasolina ou diesel puros. Mas Pedro, como assim? A gasolina ou o diesel do meu carro são misturados com alguma coisa? É isso mesmo que você entendeu. Pelas regras da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, visando o meio ambiente melhor e combustíveis menos poluentes, determinou que cada litro de gasolina deva ter 27% de etanol. Já no diesel, o percentual de biodiesel é atualmente de 12%. Sendo assim, a logística realizada pelas distribuidoras para fazer essa mistura e conseguir ter um meio ambiente melhor é bastante complexa. Vem comigo que você vai entender e provavelmente vai ficar chocado com toda essa complexidade. Nesse ponto, vale a gente trazer alguns números para poder compreender melhor o problema. O Brasil é um país de dimensões continentais. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná são responsáveis por 53% do consumo de todo o combustível nacional. Além disso, essa região concentra a maior parte das refinarias aqui do nosso país. Acontece que, ao mesmo tempo, essa região não concentra a maior parte da produção de biodiesel, assim como a região Nordeste não possui grandes produções de etanol. Mas Pedro, o que você quer dizer com isso? Deixa eu resumir tudo de uma forma rápida. A gasolina que é produzida no Rio de Janeiro precisa se misturar com o etanol produzido em São Paulo e cada vez mais no Centro-Oeste. Por sua vez, o diesel produzido em São Paulo precisa ser misturado com o biodiesel produzido no Centro-Oeste e assim sucessivamente em todo o nosso país até que os produtos se encontrem, sejam misturados e entregues aos postos de revenda. Você já imaginou a complexidade de uma operação logística como essa? Mas Pedro, como isso é feito hoje em dia? Graças aos terminais logísticos,
O biodiesel ou etanol não precisam viajar até os postos ou refinarias para a mistura ser realizada. Através desses terminais, as distribuidoras conseguem ganhar escala, eficiência logística, fazer com que os produtos viajem menos para serem misturados e, consequentemente, consigam vender gasolina, diesel e etanol mais baratos. Já entendeu por que aquelas medidas do governo que a gente falou lá atrás não fazem o menor sentido? Vamos pegar um exemplo prático que vai ficar ainda mais fácil de entender. Vamos imaginar uma operação logística sem os terminais para abastecer um posto de gasolina em Brasília. O biocombustível precisaria sair de uma usina em Goiás, viajar 563 quilômetros até o Porto de Santos, onde seria feita a mistura com o derivado do petróleo. Depois da mistura feita, o combustível viajaria de volta 519 quilômetros para Brasília, para ser descarregado no posto de gasolina. Toda essa operação exigiria que caminhões rodassem 1.082 quilômetros para realizar o abastecimento. Você já imaginou um único dono de posto sendo responsável por todo esse circuito? Agora vamos entender a economia de escala com o terminal logístico no meio da operação. Nesse caso, o terminal de distribuição fica localizado perto de Brasília. O biocombustível viaja 50 quilômetros da usina em Goiás até o terminal. O derivado de petróleo viaja os mesmos 519 quilômetros, mas nesse caso os produtos são misturados em Brasília, ao lado do posto de revenda. Nessa operação, os combustíveis viajam 569 quilômetros, uma economia de 513 quilômetros, tornando a logística mais eficiente e, consequentemente, mais barata para o consumidor. A ausência destes terminais logísticos traria uma enorme ineficiência, gerando um custo a mais estimado em 2,6 bilhões de reais por ano. Mas Pedro, existe alguma outra solução para melhorar a logística? Esse custo ser ainda menor e a gente ter uma gasolina mais barata? Sem dúvida nenhuma. E o problema é um velho conhecido nosso: falta de infraestrutura. Segundo o dado de 2018 da ANP, o Brasil produziu nesse ano 33 milhões de metros cúbicos de etanol, 5,4 milhões de metros cúbicos de biodiesel, 25 milhões de metros cúbicos de gasolina e 39 milhões de metros cúbicos de diesel. Todo esse volume é transportado em sua maioria por caminhões pelas estradas brasileiras precárias num país de dimensões continentais, com enormes riscos ambientais. Mas então, qual seria outra solução? Existiria um ganho logístico absurdo caso o transporte de todo esse combustível fosse feito através de dutos e de ferrovias e mesmo cabotagem. O Brasil possui números baixíssimos quando o assunto é infraestrutura de transporte de combustíveis. Por aqui, existem hoje 8.000 quilômetros de dutos para movimentação de combustíveis, enquanto nos Estados Unidos esse número ultrapassa os 330 mil quilômetros. Quando o assunto são ferrovias, a gente também tem que ficar envergonhado. Enquanto nós possuímos 31 mil quilômetros de ferrovias, os americanos possuem 294 mil quilômetros. Não existe passeio de combustíveis no Brasil. O que existe é uma configuração de portfólio de produtos com alto grau de movimentação de biocombustíveis e de fósseis, que coloca o Brasil na pole position de matriz energética mais limpa do planeta. E aí, ficou claro como os combustíveis chegam nas bombas? Ficou com alguma dúvida? Fala com a gente aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo. Nossos esforços demais... Ai,